Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Estamos então de volta e reunidos para mais um Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU. Manuel Pisco, que ainda não está connosco, mas deve juntar-se em breve. Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS. E Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Para já cumprimento Ivan Gonçalves e Nuno Matias, que já cá estão. Bom dia, bem-vindos. E também os ouvintes. Temos para hoje a Lei dos Solos, que já no programa anterior constava da nossa agenda, mas que não chegámos a ter tempo para tratar. A atribuição de vagas para os médicos de família nas unidades locais de saúde, que está a gerar polémica, e sobre as autárquicas, o Partido Socialista avançou com os nomes dos candidatos para Setúbal e também para Grândola, isto depois de também já ter anunciado quem será o candidato no Seixal. Vamos então para o primeiro destes três temas que referi, a Lei dos Solos. O Governo começou por alterar o regime através de um decreto-lei no ano passado, que foi publicado em Diário da República. O Presidente da República promulgou esse diploma, mas com reservas, no sentido em que disse que se tratava de um entorce ao regime de ordenamento e de planeamento do território e, entretanto, a Assembleia da República, através dos partidos da esquerda, decidiu chamar esse diploma à apreciação parlamentar, uma vez que se trata de um decreto-lei que foi aprovado pelo Governo, não tinha passado pela Assembleia da República, vai passar entretanto, e agora mais recentemente o Governo fez algumas alterações ao decreto-lei que tinha inicialmente aprovado e retirou uma das condições. Este decreto-lei permite que as câmaras municipais alterem os seus PDMs de forma simples e que transformem em solo para construção alguns solos rústicos mediante certas condições. Uma delas era que esses terrenos servissem para arrendamento acessível. Agora essa deixou de ser uma condição e o Bloco de Esquerda e outros partidos da esquerda dizem que esta lei, esta autorização de conversão dos solos rústicos em urbanos para construção de casas é abrir a porta à especulação imobiliária. E recentemente o Bloco de Esquerda, há 2 dias, desafiou o Partido Socialista a proibir essa alteração e convida também o Chega a associar-se a essa posição com o argumento de que esta lei nova vem favorecer a corrupção e vai contribuir também para a especulação imobiliária e tornar mais difícil o acesso à habitação. Eu começava por Nuno Matias. Mais uma vez bom dia, Nuno Matias. Que apreciação é que faz a esta tentativa de alteração do regime em Portugal, deste regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial? Acha que anda bem o Governo? Não vê aqui os riscos que a esquerda aponta a esta alteração? Muito bom dia, Francisco. Um bom dia ao Ivan e ao Manuel, bem como a todos os nossos ouvintes. Eu não vejo esse risco e esse drama que alguma esquerda, com algum populismo, tenta acrescentar, apesar de haver naturalmente toda a latitude parlamentar para chamar os decretos de lei para apreciação parlamentar. Portanto, isso é uma prerrogativa formal e isso não tem mal absolutamente algum. Agora, eu acho que é vital, em primeiro lugar, percebermos onde é que nos estamos a movimentar. Nós estamos a movimentar-nos num contexto onde parece-me que é inequívoco que todos entendem que os preços das casas têm vindo a registrar aumentos, o que tem criado aqui alguns obstáculos para a criação de respostas, sobretudo na esfera pública, para a concretização de necessidades que são por demais evidentes. E, portanto, andou bem o Governo, na minha opinião, quando tenta encontrar aqui um mecanismo que reforce
as condições que permitam, por um lado, aumentar a oferta, mas também criar condições de partida que procurem baixar os preços médios da construção e logo os preços médios das habitações. Ora, nós não podemos querer viver num mundo utópico onde se quer encontrar oferta, mas não se tenta encontrar soluções para minimizar as condições da formação dos preços, porque necessariamente não é o Estado que anda a construir a casas diretamente, e portanto há aqui condições de mercado, seja do ponto de vista dos terrenos, seja do ponto de vista dos custos de construção, que devem procurar ser racionalizados dentro de uma lógica de economia de mercado que necessariamente nós vivemos e defendemos. E, portanto, anda bem o Governo quando se procura mexer o mercado com a intervenção, neste caso, até dos municípios, porque isto também é relevante, ou seja, este mecanismo não serve para, de forma indiscriminada, utilizar terrenos rústicos para construção. Não, é com base numa necessidade e numa identificação de possibilidades em que os municípios serão uma parte essencial e central deste movimento, que se irá permitir acrescentar um reforço da oferta de terrenos para construção, mas que tem este tal objetivo, que é ter casas mais acessíveis, que permita reforçar a oferta pública, mas também privada, onde os municípios identificam as necessidades e as possibilidades. E, portanto, parece-me que anda bem o Governo porque percebe o contexto em que nos estamos a movimentar. Todos nós já defendemos há algum tempo que se reforce a capacidade de construção e a oferta pública, mas também privada, mas que para que isto seja necessariamente mais racional, e sabendo nós que há aqui um movimento de formação de preços que tem pressionado este setor nos últimos anos, que se encontrem também estes tais mecanismos que devolvam mais alguma racionalidade à formação destes mesmos preços e deste mesmo setor, e portanto, parece-me que esta nova legislação cumpre os objetivos e é mais uma prova de um Governo que não quer deixar tudo na mesma, porque senão seria fácil continuarmos aqui com aquelas lenga-lengas de frases feitas a dizer que queremos mais, queremos investir mais, queremos promover mais habitação pública, mas depois não se tentam concretizar mecanismos. Ora, este Governo tenta e está a implementar novos mecanismos para reforçar as condições de oferta e esperemos que se consigam concretizar e que a apreciação parlamentar legítima seja mais um ponto onde também se evidencie cada vez mais que este papel é fundamental e que não há aqui nada de irregular ou nenhuma intenção escondida, a não ser aquilo que é um mérito bastante positivo e construtivo, que é reforçar a oferta pública. Ivan Gonçalves, gostava de ouvi-lo, saber se acha oportuna a apreciação parlamentar a esta alteração, por um lado, e por outro se... Parece que está sem microfone. Estou com o microfone na antena, não estava, era com o microfone aqui no sistema de ligação convosco. Obrigado Nuno. Estava a dizer, Ivan Gonçalves, gostava de ouvi-lo para saber se considera oportuna a apreciação parlamentar a esta alteração, por um lado, e por outro se admite que há aqui riscos no que diz respeito à especulação imobiliária e até à corrupção, como diz, por exemplo, Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, que de resto lança um repto ao Partido Socialista para travar esta alteração que o Governo pretende fazer. Muito bom dia a todos os meus colegas, ao Nuno, ao Manel, ao Francisco e a quem nos ouve também lá em casa. Eu, sobre este tema, eu queria só, vou já responder àquelas que foram as perguntas do Francisco, mas queria relembrar que nós tivemos, há cerca de 2 anos talvez, um grande debate sobre um pacote legislativo que o anterior governo do Partido Socialista tentou implementar, o pacote legislativo mais habitação, e que eu diria que foi um dos primeiros grandes exemplos de desinformação ou de contra-informação em larga escala que aconteceram no nosso país, e que eu acho que em grande parte até foi promovido pelo PSD, e já explico porquê. Porque aquilo que esse pacote legislativo tentava fazer era atender àquilo que é a necessidade,
está à vista de todos, de termos casas para a classe média, casas para as pessoas com mais necessidades, para garantir o direito à habitação, em especial nos grandes centros urbanos do nosso país, para atender a uma crise que não é só nacional. Há hoje em dia, no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, um crescimento dos preços bastante acelerado, que tem razões de muita ordem, mas um crescimento do preço das casas bastante acelerado, condiciona e faz com que as classes médias e baixas tenham muita dificuldade em aceder à habitação. E nós, quando esse debate foi feito, assistimos a discussões de todo o tipo, e quando eu digo que foi feito um grande exercício de informação é porque à altura uma parte da população portuguesa estava convencida que ia ser feito o confisco das suas casas, que ia ser feito o arresto, que o Estado ia nacionalizar as casas dos privados, quando nunca foi nada disso que estava em causa. Mas aquilo que na altura a direita, e neste caso também o PSD, nos veio dizer, é que entendia que existia um direito absoluto à propriedade, até o direito absoluto a ter casas devolutas ou casas fechadas nos grandes centros urbanos. Ou seja, que o direito à propriedade era incomensuravelmente superior ao direito à habitação, que no caso da Constituição Portuguesa, até são dois direitos que estão previstos. Bom, e aquilo que nos foi dito também é que a solução não era essa, que a solução era construir mais, era recuperar os imóveis do Estado, que havia outros mecanismos de garantir que os imóveis devolutos que existiam nos grandes centros urbanos deixavam de estar devolutos, etc, etc. O que é facto é que nós hoje não vimos nenhuma dessas medidas a ser tomadas para atender à crise da habitação, que a gente percebe que existe. Ou seja, os imóveis do Estado que estão a ser mal aproveitados, e que existem, obviamente, continuam a ser mal aproveitados, nós continuamos a ter os centros urbanos pejados de casas devolutas por todos os motivos e mais alguns, às vezes até por desentendimentos familiares, o que seja, mas que são imóveis que deviam estar ao serviço desta grande causa, que é dar casas às pessoas, ou seja, a habitação, e portanto, e é nesse sentido que eu considero que a discussão que tivemos há 2 anos estávamos sempre a discutir a sombra daquilo que eram os verdadeiros temas, para tentar dinamitar um programa que tinha algumas virtudes, que foi quase todo revertido por este governo, e aquilo que percebemos depois da reversão dessas medidas é que o preço das casas disparou a seguir. Eu já estava sempre a subir consistentemente, mas o aumento foi ainda maior. Bom, respondendo à questão do Francisco, sobre a apreciação parlamentar, parece-me que é perfeitamente normal, aliás, é um direito que os partidos com sendo parlamentar têm e exercem-no na medida daquilo que são os seus poderes, os seus direitos. Acho que devem fazer, não há problema nenhum, é assim que o nosso sistema está construído, está bem construído. Já discutimos aqui até várias vezes a força que o Parlamento tem na decisão de algumas decisões. Os partidos decidem, votam e depois são responsabilizados pelas suas decisões, obviamente. Portanto, acho que a apreciação parlamentar é natural. Sim, é essa a vontade de parte dos partidos no Parlamento. Mas mais do que natural, neste caso, acha que é necessária e, portanto, oportuna? Aquilo que eu acho é que este é um tema que é bastante mais complexo e que não pode ser, tentando não fazer o mesmo exercício que foi feito há 2 anos com o pacote para a habitação. Este tema é muito complexo, porque obviamente nós precisamos de construir casas. Nós também sabemos que o problema fundamental da falta de habitação em Portugal não é de falta de casas, é do sítio onde as casas estão, porque os últimos números que eu vi era que temos mais ou menos 1 milhão de casas fechadas, a esmagadora maioria não são em centros urbanos, são em cidades mais pequenas, em terras mais pequenas, mas a verdade é que o problema principal, nós podemos depender daí, é que não é um problema de falta de casas no sentido físico, é um problema da sua distribuição, do seu acesso, de onde é que elas estão colocadas nos diversos mercados, mercado de arrendamento, mercado de alojamento local, ou o que seja. Mas bom, tudo isto tem que ser discutido e tem que ser ponderado. E eu essa discussão ainda não vi ser feita. E porque depois há outra questão também, que é, naturalmente, tem que existir alguma desburocratização da possibilidade de aumentar a construção face ao problema que nós temos hoje em dia. Mas isso não pode levar a uma construção desordenada, não pode levar a que se cometam erros que depois são impossíveis de ser resolvidos. E, obviamente, os riscos de aumentar, quando nós... Isto é claro como água, não é? Nós, se burocratizamos, complicamos e criamos constrangimento. Quando nós desburocratizamos a democracia, atualmente estamos a abrir a porta a situações que sejam menos lícitas.
Vocês perguntavam se há riscos de corrupção. Obviamente, riscos de corrupção há sempre que exista uma atividade deste tipo, que existam, enfim, que os poderes públicos estejam envolvidos, que as pessoas estejam envolvidas. Risco há. É preciso criar formas de que ele não seja concretizado e, obviamente, é preciso pesar os vários interesses que estão em jogo. Porque se esta lei só servir para nós transformarmos solos que não são urbanos, para construir habitações, e ainda para mais, nós sabemos o que é que o mercado está a fazer neste momento. O mercado neste momento, também essa é uma discussão que também era preciso ser tida. Se nós deixarmos o mercado atuar neste campo, o mercado não constrói casas para a classe média, porque aquilo que é mais rentável é construir casas para a classe alta, e não é isso que vai resolver o problema da habitação em Portugal. E, portanto, o que nós devíamos estar a ter são políticas públicas que obriguem, que incentivem, essa é a discussão que é preciso ter, é que as construções que são feitas sejam feitas para dar resposta àqueles que menos têm e não para construir condomínios de luxo. Não tem problema nenhum com os condomínios de luxo, é só porque neste momento não é disso que o país precisa. O país precisa de uma grande política de aumento da habitação, mas se calhar é mesmo de habitação daquelas em altura, de casas que possam servir as famílias, não mais vivendas de 1 milhão de euros, porque não é isso mas é esse o incentivo que o mercado tem neste momento, porque se quem tem um terreno para construir uma casa para dentro da classe alta, obviamente tem uma rentabilidade maior. Aquilo que depois cabe aos poderes públicos, e vou já terminar, passar daqui a bola ao Manuel Pisco, aquilo que eu acredito numa economia de mercado, aquilo que eu acho que depois que é a obrigação dos poderes públicos, é, através das políticas que adota, de irem restringindo a ação do mercado, não deixar o mercado funcionar livremente, porque nem sempre a ação livre do mercado conduz ao bem-estar da população, em geral, ao bem-estar da maioria, ao bem-estar da sociedade. Portanto, é por isso que o Estado, é por isso que cabe aos governos regular o mercado e dizer a cada momento para que lado é que vamos. Aquilo que o governo devia estar a fazer, na minha opinião, era estabelecer uma política neste sentido, quer dizer, qual é o tipo de habitação que nós queremos, qual é aquela que nós vamos privilegiar. E depois aí pode-se debater, que é através de investimento público, é através de diminuição de impostos, sendo que essa é também que já foi feita, e é a solução mais fácil, e não tem tido resultados por aí além, teve alguns, por exemplo, com o pacote mais de habitação, mas não resolveu o problema ainda na sua totalidade, também não foi implementado durante muito tempo, mas provavelmente devíamos estar a discutir onde é que vamos gastar os recursos públicos de forma a garantir que aquilo que depois acontece a seguir, e acontece por mão dos privados muitas vezes, mas que o output, se assim quisermos, o resultado final, é um resultado que nos vai beneficiar a todos enquanto comunidade. E não me parece que isso esteja a ser feito. Esta solução é uma solução simplista, é dizer, bom, agora vamos passar uma quantidade grande de solos que antes não se podia construir, vamos construir nele. Fazer isto sem ter em conta depois o que é que vai acontecer no futuro nesses sítios, se é ambientalmente adequado construir nesses locais ou não, parece que pode ser precipitado e pior que isso, acho que pode conduzir a que nós não tenhamos o resultado desejado, vamos estar a beneficiar os mesmos do costume e não todos precisam de ser beneficiados. Vou já passar a palavra a Manuel Pisco para dizer o que entender, mas eu gostava também que olhássemos um pouco para as condições que este decreto-lei do Governo fixa. É verdade, eu referi há pouco que é deixada cair a condição de parte desses terrenos serem destinados à habitação acessível e o que temos então é que passa a ser exigido que um mínimo de 70% da área total de construção nesses terrenos se destina à habitação pública ou de valor moderado, e este valor moderado é um novo conceito que o Governo introduz. O Governo defende-se dessa crítica de que está a deixar que os terrenos sejam usados para além do arrendamento acessível, dizendo que o arrendamento acessível já está incluído na habitação pública, porque a condição é que 70% da área dos terrenos se destina à habitação pública ou de valor moderado. Portanto, no entender do Governo, não é deixada cair aqui a condição do arrendamento acessível, porque existe obrigação de habitação pública ou de valor moderado.
perguntava ao Manuel Pisco se reconhece que realmente com estas condições as políticas públicas definem o que é necessário para se ir de encontro às necessidades do país, de habitação para todos e não apenas para as classes altas, e também perguntava-lhe se reconhece que efetivamente há um problema de falta de solos por estes 308 municípios do país e que este instrumento pode ser adequado a resolver esse problema. Ora, bom dia a todos. Bom dia ao Francisco, ao Nuno Matias e ao Ivan e aos ouvintes. Não me parece nada, e quer dizer, não é por acaso que tantas entidades ligadas ao urbanismo, ao uso dos solos, associações, arquitetos, a ordem dos arquitetos, tanta gente está a reclamar em relação a esta alteração. O argumento do Nuno Matias, dito assim em abstrato, serve para tudo, não é? O governo tem que fazer alguma coisa e, portanto, está a tentar fazer qualquer coisa. O problema é o quê? É o quê e como? Primeira questão, porque é que se está a mexer na lei, no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial? Porque começou-se a dizer, e reparem nisto, quem é que começou a dizer que o problema da falta de habitação a preços acessíveis, a preços, enfim, com controle da elevação dos preços do mercado, é a falta de terrenos? Quem foi? Os proprietários. Nós ouvimos o Dr. Luís Leitão, que é representante da Associação de Inquilinos, da Associação de Proprietários, vir à televisão várias vezes. O problema está na falta de terrenos a preços adequados. Ora, quais são os preços mais adequados? São os preços dos terrenos que estão na Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional. Portanto, como é que se há de chegar a esses terrenos a preços mais módicos para embaradecer a construção? Primeira reclamação, faltam terrenos. Vamos ver se é verdade ou não. O que é que dizem os dados da Direção-Geral do Território? Nos últimos 15 anos, de 2010 para cá, o que se verificou foi que na gestão dos municípios, a alteração do uso do solo, em 120 municípios ninguém considerou que era necessária o alargamento da área urbana. E, aliás, o aperto, tem vindo a ser feito um aperto dos instrumentos de gestão territorial no sentido de constranger a expansão da área urbana, para a consolidar, porque não havia necessidade, reconhecidamente não havia necessidade. Aconteceu que em 66 municípios houve uma alteração reduzindo a área urbana em 26 mil hectares. E em 92 houve uma alteração que aumentou em 37 mil. Ou seja, nestes 15 anos, 186 municípios não tiveram qualquer necessidade de alargamento da área urbana, em 92 houve, e o saldo foi que se acrescentou-se. Portanto, com as regras atuais, foi possível acrescentar um saldo positivo de 11 mil hectares. 11 mil hectares no país todo para construção urbana. Ou seja, esta questão da área urbana disponível está estabilizada. Segundo os números que nós temos da Direção-Geral do Território, está estabilizada, não é um problema. Inventou-se o problema quando os proprietários começaram a dizer: nós queremos terrenos mais baratos. Mais baratos para quê? Para vender a preços mais baratos as casas construídas? Vamos ver naquilo que diz o decreto. Este decreto tem, além daquilo que o Francisco já referiu, começou por sair do Conselho de Ministros com a questão dos preços do arrendamento acessível. Quando vem a publicação de da República, já só vem com preços moderados, com um conceito novo que ninguém sabe o que é, cujos limites estão indefinidos. Mas este próprio decreto, ele é falacioso e é contraditório entre si. Diz lá, na alteração do artigo 72 do regime jurídico, que a reclassificação do solo deve contribuir de forma inequívoca para a consolidação das áreas urbanas e desenvolvimento sustentável do território. Bom, consolidação, como é que se consolida? Passando a alastrar para a Reserva Agrícola Nacional e para a Reserva Ecológica Nacional. Depois, logo a seguir, vem acrescentar procedimentos de reclassificação do uso dos solos, procedimento simplificado e um regime especial. Mas prevê no número 7 deste artigo 72 do regime jurídico, diz: a reclassificação do uso do solo que se destine à instalação de atividades de natureza industrial, não parece que sejam habitações, de armazenamento ou logística, não parece que sejam habitações, e aos respectivos serviços de apoio ou aportos, bem como a habitação destinada ao alojamento dos trabalhadores. Vamos pôr aqui um tempero para dizer que as pessoas também podem ser beneficiárias de alguma construção nestas áreas que agora se acrescentam. Tudo isto resolve-se, mas incluindo atividades de natureza industrial, armazenagem, logística, tal, e serviços, e tudo isto incluindo o procedimento simplificado de reclassificação. Bom, então, mas é só para a habitação ou é
para outras atividades também. Portanto, mais disto, o que é que está? Solos a preço mais barato, porque eram reserva agrícola ou reserva ecológica, e isto não quer dizer que estejam no posse do Estado, portanto, no postos particulares. A esta altura, eu suponho, antes deste decreto ter saído, que já muitos negócios de terrenos agrícolas contíguos às áreas urbanas foram feitos. Estou mesmo a ver que isso está pronto a andar, porque há aqui um limite temporal também de 5 anos para despoltar estes procedimentos de licenciamento, né, com a revisão simplificada do uso do solo e depois a previsão de mais 50%. Este ano tem 7 anos e meio para se fazer isso. Se ninguém tiver feito nada em 7 anos e meio, reverte depois a situação anterior. Mas é evidente que as coisas, a máquina está posta a andar. Agora, vamos ver, até o que é que serão os custos moderados, já não são o arrendamento acessível ou a construção a preços moderados. Valor moderado, é a expressão usada. Os indicadores estão no decreto. Não é? O decreto 177 de 2024, que saiu aí em 30 de dezembro, não é? Na véspera do dia da passagem de ano, este tem cá um artigo a dizer que, para efeitos previstos neste decreto-lei, portanto, esta obrigação de construir 70% da área de habitação, quer dizer, há 30% que não são habituados a não ser habitação. Pode ser outra coisa qualquer, bom, não interessa. Mas o preço do valor moderado tem cá os indicadores. Não pode exceder o valor da mediana do preço de venda por metro quadrado da habitação territorial, ou superior a 125% da mediana do preço de venda de um metro quadrado no concelho da localização de um imóvel, até ao máximo, pode ir até 225% do valor da mediana nacional. Vamos à procura de que é o preço que é intermédio entre todos os preços, que é uma coisa que deve ser muito difícil de calcular concelho a concelho. Mas, bom, cá está. Então, mas ele pode atingir este tal conceito de valor moderado até 225% do valor da mediana nacional. Digam-me lá. Isto é para embrandecer ou tornar acessível o custo da habitação construída em terrenos a preços... O terreno sim é que são a preços moderados. São terrenos da reserva agrícola, são terrenos da reserva ecológica nacional. Esses sim é que são moderados. A construção que é posta à venda à partida, que for construída nestes terrenos, não é claramente. Então cá os números. O que é que se passa no meio disto? Trata-se de um incentivo que o governo quer fazer, uma medida de incentivo à construção a preços efetivamente acessíveis às famílias? Por aquilo que está à vista, parece-me claramente que não é isso. Agora, é evidente que pressupõe o quê? Alguém que já comprou terrenos ou que está a fazer bons negócios em terrenos que estão agora na Reserva Agrícola Nacional, que vão depois poder ser, com um procedimento simplificado das autarquias, mas as autarquias, toda a gente é suscetível a pressões. E quando uma autarquia estiver ali ao lado a disponibilizar terrenos que eram da reserva agrícola, muda-lhe o uso do solo para construir, um outro município ao lado não quer ficar atrás da concorrência. É assim, depois os partidos que estiverem na oposição vão sistematicamente dizer que ele disponibilizou aqueles terrenos, vendeu a preço barato. O problema é que o decreto já contém regras em que o preço não é barato. Tudo isto porquê? Grandes preços que não são baratos, que não são acessíveis. Tudo isto porquê? Porque, ao contrário de outros setores, os governos liberais, e incluo aqui também o socialista, atenção, sobretudo social-democratas, os governos do Partido Social-Democrata, do PSD e do PS também vão nesta onda liberal. Não querem, nunca quiseram, não têm que até agora regular este mercado. Há regulação no mercado para os medicamentos, por exemplo. Há regulação no mercado para a energia. Há regulação no mercado para o ambiente, as águas, os resíduos. Há regulação para várias coisas que são fundamentais. Como são fundamentais à vida social, à vida em sociedade, e a habitação nunca foi considerada fundamental, um direito fundamental, nunca se regulou este setor. E, portanto, está sujeito à inteira liberdade de atuação do mercado de compra e venda de terrenos e de habitações. Pode ser verdade, e é, que na malha urbana, no tecido urbano, nas zonas de solo urbano, é especulativo o valor dos terrenos. Absolutamente, como é especulativo o valor da construção. Não é? E nesse sentido, o preço mais baixo. Mas preço mais baixo não é por este instrumento legal que se garante que haja preços de construção acessíveis, nem de perto nem de longe. O que garante é que um quadro de situações que é extremamente favorável à especulação a partir dos terrenos mais baratos. Ora bem, porquê é que toda a gente se assustou?
não é? Não, porque é que toda a gente se assustou quando viu isto, não é? E porque é que é chamada a discussão? Agora, eu já acho que já ouvi dizer que o Partido Socialista vai deixar passar, não sei o quê, não é? Porquê? Porque põe uma esperança no limite do bom senso dos municípios, cada um dos municípios, para que... Eu ia focar isso, porque... são vagos. Manuel, eu ia também focar isso. Não se esqueça do que vai a dizer, porque creio que é interessante. Tem feito uma brilhante intervenção. Vê-se que fez o trabalho de casa, tem aqui números e informação que aproveita muito ao nosso debate sobre esta matéria. Mas ia a dizer que este diploma tem pelo menos o mérito de conferir aos municípios um instrumento de poderem fazer a gestão dos seus territórios a favor depois de outras coisas que, pelo menos no entendimento de Manuel Pisco, serão de valor, como por exemplo promover a habitação cooperativa, a construção de bairros sociais, de bairros públicos, aceder a terrenos com preços mais económicos. Acha que são os municípios que vão comprar estes terrenos? Não são os particulares. Vão comprá-los a preço mais baixo. Podem promover a construção cooperativa, por exemplo? Mas não está neste instrumento legal, neste decreto de lei. Não está nada que aponte nesse sentido. Absolutamente nada. O que está é baixar. Portanto, neste caso da construção, é a matéria-prima, a primeira matéria-prima é o terreno, não é? É aí que se vai fazer as casas, não é? E depois há as outras matérias-primas. É espantoso. Nestas carências. Nós estamos agora até a assistir àqueles incêndios bíblicos que estão a ocorrer na Califórnia. Não é? Parte daquelas são condições atmosféricas que os negacionistas que estão no poder nos Estados Unidos e sobretudo nos Estados Unidos continuam a insistir que não existem, mas estão a causar estas situações. Mas porquê? Grande parte daquela devastação é porque há uma grande percentagem daquela habitação que é feita em madeira. Nos Estados Unidos há muita construção em madeira. Portanto, aquilo é uma devastação nos incêndios tremenda, não é? Nós estamos num imobilismo, em termos de materiais aplicados na construção, um imobilismo que apenas é para defender um lobby do setor da construção, do cimento. Há maravilhas de materiais, há maneiras de construir muito mais baratas, muito mais rápidas, mas ninguém pega nisso. Isto é um nicho de mercado, está completamente, está aprisionado pelo setor do cimento, tem que tudo ser construído em cimento. Eu não digo que construam arranha-céus, ainda que na China os façam de bambu, mas há infraestruturas em bambu e pontes e etc. Mas não digo que se construam arranha-céus, que não sejam em cimento, em betão e tal. Agora, a habitação comum, não é, das famílias, nós só sabemos fazer isto em tijolo e cimento, Manuel, temos que dar a palavra também a Ivan Gonçalves e Nuno Matias, até porque temos ainda outros temas. Eu passava por Ivan Gonçalves, antes de irmos depois para terminar este tema com Nuno Matias, por razões óbvias. Ivan Gonçalves, quer acrescentar alguma coisa depois do que aqui disse Manuel Pisco? Tem um microfone desligado, Ivan. Ivan, eu deixava este alerta, vejam lá no Partido Socialista como é que analisam isto, porque eu sonhei, eu ouvi dizer que havia uma tendência para deixar passar esta lei. Vejam lá bem o que é as consequências desta coisa. Bom, eu tenho a certeza que o tema vai ser bem ponderado e está a ser bem ponderado. Aquilo que eu acho é que nós não podemos fazer uma discussão apressada sobre este tema. Eu não concordo com tudo aquilo que o Manuel Pisco referiu, mas acho que há riscos que ele sinalizou e que são evidentes. Agora, como em tudo, na definição das políticas públicas, é preciso avaliar, neste momento, qual é que é o interesse mais premente. E, portanto, diria que é essa discussão que é preciso ser feita, não é só no seio do Partido Socialista, nem com os agentes do Partido Socialista, é mesmo uma discussão que tem que ser feita na sociedade, que é qual é que é o caminho que nós queremos seguir. E é uma discussão que deve ser feita com verdade, não é como disse há pouco, como aquela que fizemos há 2 anos, a propósito de mais habitação, em que estávamos a discutir coisas que de facto não estavam na lei e que se criou um alarmismo que não interessou a ninguém, como se viu, só serviu como que marcássemos espaço neste tempo. Nuno Matias, depois do muito que aqui foi dito, após a sua primeira intervenção, creio que quererá com certeza responder a algumas das coisas, ou pelo menos retirar alguma conclusão, uma síntese daquilo que disse inicialmente. Sobretudo reafirmar que os argumentos que aqui foram aduzidos não retiram a premência da necessidade de termos mais oferta e que neste caso temos aqui uma solução que, ao envolver os municípios, tem aqui o tal filtro de utilidade, mas também o filtro
de defesa do interesse municipal e do desenvolvimento dos territórios, que me parece que é vital nesta fase, ainda por cima porque necessariamente este reforço de oferta não pode ser feito apenas por indução pública, tem que ser feito necessariamente também com o interesse de quem quer promover a criação de esta bolsa de oferta robustecida. E necessariamente, a partir do momento que as autarquias têm um papel central neste processo, acho que este é o primeiro passo fundamental para garantir que não há aqui esta tentativa especulativa, como aqui em dado momento parece ter sido atribuído. Claro que tem que haver aqui alguns mecanismos mais racionais e mais acompanhados e regulados, e parece-me que nesta fase esta é uma iniciativa positiva. Não estou a dizer que é perfeita, mas estamos cá certamente para a sua avaliação, aprofundamento, para além daquilo que será a apreciação parlamentar, que, como já aqui foi dito, é um mecanismo perfeitamente normal e por um lado até pode acrescentar aqui alguma capacidade de escrutínio e consciência para que se possa ainda melhorar uma iniciativa que é de si positiva, porque vai certamente induzir no reforço da oferta. Este é um tema que com certeza teremos a oportunidade de voltar a apreciar aqui. Passaríamos agora para o segundo assunto do programa de hoje, a atribuição de vagas para os médicos de família nas unidades locais de saúde. Houve polémica no que diz respeito à unidade local de saúde de Almada e Seixal. Foi atribuída apenas uma vaga e houve muitas críticas. O autarca do Seixal, por exemplo, também autarcas de Almada. Quando digo autarca do Seixal, estou a pensar no presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, mas também autarcas de Almada, e os deputados do Partido Socialista também vieram procurar saber qual o critério do Ministério da Saúde para esta atribuição de vagas, e exigem, os deputados eleitos por Setúbal, que a ministra Ana Paula Martins explique esse critério. Eu desta vez eu tenho curiosidade em que o Ivan Gonçalves fundamenta aqui esta posição socialista, mas o Ivan Gonçalves ia guardá-lo para ser quem inicia o terceiro tema, que são as autárquicas, porque o PS já avançou 3 nomes, e por isso agora começava por Manuel Pisco. Manuel Pisco, acompanha esta preocupação relativamente à colocação de médicos de família, atribuir-se apenas uma vaga ao LS de Almada e Seixal, para si parece-lhe descabido, ou consegue entender que isto possa ser assim? Olha, não faço a mínima ideia se é descabido ou não é descabido, porque não conheço nenhum critério do Governo para a recomposição da rede de periferia dos hospitais centrais, os antigos hospitais centrais, dos centros de saúde. Essa lógica, isto em termos de metodologia de apreciação e de preparação de decisões, isto é um bocado como a questão da habitação. Quer dizer, o que nós precisamos é de uma estratégia de fundo, não é de uma tentativa e erro, não é de uma medida agora, vamos ver o que é que isto dá, ver se está assim resolvido. Não é isso. O sistema de saúde tem, já toda a gente entendeu, mesmo que não seja nenhum administrador hospitalar, nenhum especialista, que enquanto não se resolver o problema das consultas e do atendimento não urgente nas redes de centros de saúde, chamem-lhe lá o que quiserem, chamem-lhe o ADS disto, daquilo, daquilo outro, andam sempre a perguntar os nomes, que é para ninguém perceber já como é que a estrutura está, acho eu. Tem que haver atendimento aos doentes no primeiro nível, na periferia dos hospitais. Não pode ser o último recurso, que é a urgência do hospital, está a ser o único recurso que os doentes têm para aceder. Agora, eu não vou queixar agora, é óbvio, quer dizer, como é que só há uma vaga em Seixal e Almada, não percebo. Eu não tenho o critério, não sei quantos médicos já estão, não sei quais são os que estão em falta. Agora, tenho noção, toda a gente tem noção, é que médicos de família não há para muitas centenas de milhares de pessoas, não há, e que não se pode contar com os centros de saúde, não é, para uma pessoa que de repente está com uma doença, está com uma gripe, está com uma constipação, está com uma aflição. Ninguém pensa em ir ao centro de saúde porque não tem médico. É tudo a correr para o hospital. E enquanto isto não for resolvido, é óbvio que a gente não tem um sistema de saúde minimamente equilibrado. Isso custa quê? Algum dinheiro em contratação de médicos para estes centros de saúde? Sem dúvida. Enquanto não o fizerem, também não é
com a melhoria das tabelas salariais dos médicos e dos enfermeiros que já estão nos hospitais, mas com a maioria esmagadora do arrendamento acessível, porque existe obrigação de habitação pública ou de valor moderado. Perguntava ao Manuel Pisco se reconhece que realmente com estas condições as políticas públicas definem o que é necessário para se ir de encontro às necessidades do país, de habitação para todos e não apenas para as classes altas, e também perguntava-lhe se reconhece que efetivamente há um problema de falta de solos por estes 308 municípios do país e que este instrumento pode ser adequado a resolver esse problema. Ora, bom dia a todos. Bom dia ao Francisco, ao Nuno Matias e ao Ivan e aos ouvintes. Não me parece nada, e quer dizer, não é por acaso que tantas entidades ligadas ao urbanismo, ao uso dos solos, associações, arquitetos, a ordem dos arquitetos, tanta gente está a reclamar em relação a esta alteração. O argumento do Nuno Matias, dito assim em abstrato, serve para tudo, não é? O governo tem que fazer alguma coisa e, portanto, está a tentar fazer qualquer coisa. O problema é o quê? É o quê e como? Primeira questão, porque é que se está a mexer na lei, no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial? Porque começou-se a dizer, e reparem nisto, quem é que começou a dizer que o problema da falta de habitação a preços acessíveis, a preços, enfim, com controle de elevação dos preços do mercado, é a falta de terrenos? Quem foi? Os proprietários. Nós ouvimos o Dr. Luís Leitão, que é representante da Associação de Inquilinos, da Associação de Proprietários, vir à televisão várias vezes. O problema está na falta de terrenos a preços adequados. Ora, quais são os preços mais adequados? São os preços dos terrenos que estão na Reserva Agrícola Nacional e na Reserva Ecológica Nacional. Portanto, como é que se há de chegar a esses terrenos a preços mais módicos para embaratecer a construção? Primeira reclamação, faltam terrenos. Vamos ver se é verdade ou não. O que é que dizem os dados da Direção-Geral do Território? Nos últimos 15 anos, de 2010 para cá, o que se verificou foi que na gestão dos municípios, a alteração do uso do solo, em 120 municípios ninguém considerou que era necessária o alargamento da área urbana. E, aliás, o aperto, tem vindo a ser feito um aperto do instrumento de gestão territorial no sentido de constranger a expansão da área urbana, para a consolidar, porque não havia necessidade, reconhecidamente não havia necessidade. Aconteceu que em 66 municípios houve uma alteração reduzindo a área urbana em 26 mil hectares. E em 92 houve uma alteração que aumentou em 37 mil. Ou seja, nestes 15 anos, 186 municípios não tiveram qualquer necessidade de alargamento da área urbana, em 92 houve, e o saldo foi que se acrescentou-se. Portanto, com regras atuais, foi possível acrescentar um saldo positivo de 11 mil hectares. 11 mil hectares no país todo para construção urbana. Ou seja, esta questão da área urbana disponível está estabilizada. Segundo os números que nós temos da Direção-Geral do Território, está estabilizada, não é um problema. Inventou-se o problema quando os proprietários começaram a dizer: nós queremos terrenos mais baratos. Mais baratos para quê? Para vender a preços mais baratos as casas construídas? Vamos ver naquilo que diz o decreto. Este decreto tem além daquilo que o Francisco já referiu, começou por sair do Conselho de Ministros com a questão dos preços do arrendamento acessível. Quando vem a publicação de Diário da República, já só vem com preços moderados, com um conceito novo que ninguém sabe o que é, cujos limites estão indefinidos. Mas este próprio decreto, ele é falacioso e é contraditório entre si. Diz lá, na alteração do artigo 72 do regime jurídico, que a reclassificação do solo deve contribuir de forma inequívoca para a consolidação das áreas urbanas e desenvolvimento sustentável do território. Bom, consolidação, como é que se consolida? Passando a alastrar para a Reserva Agrícola Nacional e para a Reserva Ecológica Nacional. Depois, logo a seguir, vem acrescentar procedimentos de reclassificação do uso dos solos, procedimento simplificado e um regime especial. Mas para ver, no número 7 deste artigo 72 do regime jurídico, diz: a reclassificação do uso do solo que se destine à instalação de atividades de natureza industrial, não parece que sejam habitações, de armazenamento ou logística,
não parece que sejam habitações, e aos respectivos serviços de apoio ou aportos, bem como a habitação destinada aos alojamentos dos trabalhadores, vamos pôr aqui um tempero para dizer que as pessoas também podem ser beneficiárias de alguma construção nestas áreas que agora se acrescentam. Tudo isto resolve-se, mas incluindo atividades de industrial, armazenagem, logística, tal, e serviços, e tudo isto incluindo o procedimento simplificado de reclassificação. Bom, então, mas é só para a habitação ou é para outras atividades também? Portanto, mais disto, o que é que está? Solos a preço mais barato, porque eram reserva agrícola ou reserva ecológica, e isto não quer dizer que estejam no posse do Estado, portanto, postos particulares. A esta altura, eu suponho, antes deste decreto ter saído, que já muitos negócios de terrenos agrícolas contíguos às áreas urbanas foram feitos. Estou mesmo a ver que isso está pronto a andar, porque há aqui um limite temporal também de 5 anos para disputar estes procedimentos de licenciamento, né, com a revisão simplificada do uso do solo e depois a previsão de mais 50%. Este ano tem 7 anos e meio para se fazer isso. Ninguém tiver feito nada em 7 anos e meio, reverte depois a situação anterior, mas é evidente que as coisas, a máquina está posta a andar. Agora, vamos ver, então o que é que serão os custos moderados? Já não são o arrendamento acessível ou a construção a preços moderados? Valor moderado, é a expressão usada. Os indicadores estão no decreto. Não? O decreto 177 de 2024, que saiu aí em 30 de dezembro, não é? Na véspera do dia da passagem de ano, este tem cá um artigo a dizer que, para efeitos previstos neste decreto-lei, portanto, esta obrigação de construir 70% da área de habitação, ou seja, há 30% que não são habituados a não ser habitação. Pode ser outra coisa qualquer, bom, não interessa. Mas o preço do valor moderado tem cá os indicadores. Não pode exceder o valor da mediana do preço de venda por metro quadrado da habitação territorial, ou superior a 125% da mediana do preço de venda de um metro quadrado no concelho da localização de um imóvel, até ao máximo, pode ir até 225% do valor da mediana nacional. Vamos à procura de que é o preço que é intermédio entre todos os preços, que é uma coisa que deve ser muito difícil de calcular concelho a concelho. Mas, bom, cá está. Então, mas ele pode atingir este tal conceito de valor moderado até 225% do valor da mediana nacional. Digam-me lá. Isto é para embrandecer ou tornar acessível o custo da habitação construída em terrenos a preços... Os terrenos, sim, é que são a preços moderados. São terrenos da reserva agrícola, são terrenos da reserva ecológica nacional. Esses, sim, é que são moderados. A construção que é posta à venda à partida, que for construída nestes terrenos, não é claramente. Então, cá os números. O que é que se passa no meio disto? Trata-se de um incentivo que o governo quer fazer, uma medida de incentivo à construção a preços efetivamente acessíveis às famílias? Por aquilo que está à vista, parece-me claramente que não é isso. Agora, é evidente que pressupõe o quê? Alguém que já comprou terrenos ou que está a fazer bons negócios em terrenos que estão agora na Reserva Agrícola Nacional, a que vão depois poder ser, com um procedimento simplificado das autarquias. Mas as autarquias, toda a gente é suscetível a pressões. E quando uma autarquia estiver ali ao lado a disponibilizar terrenos que eram da reserva agrícola, muda-lhe o uso do solo para construir, um outro município ao lado não quer ficar atrás da concorrência. É assim, depois os partidos que estiverem na oposição vão sistematicamente dizer aquele disponibilizou aqueles terrenos, vendeu a preço barato. O problema é que o decreto já contém regras em que o preço não é barato. Tudo isto porquê? Grandes preços que não são baratos, que não são acessíveis. Tudo isto porquê? Porque, ao contrário de outros setores, os governos liberais, e incluo aqui também o socialista, atenção, o Partido Social-Democrata, os governos do Partido Social-Democrata, do PSD e do PS também vão nesta onda liberal. Não querem, nunca quiseram, não têm que ver até agora, regular este mercado. Há regulação no mercado para os medicamentos, por exemplo. Há regulação no mercado para a energia. Há regulação no mercado para o ambiente, as águas, os resíduos, Há regulação para várias coisas que são fundamentais. Como são fundamentais à vida social, à vida em sociedade, e a habitação nunca foi considerada fundamental, um direito fundamental, nunca se regulou este setor. E, portanto, está sujeito à inteira liberdade de atuação do mercado de compra e venda de terrenos e de habitações. Pode ser verdade, e é, que na malha urbana, no tecido urbano, nas zonas de solo urbano, é especulativo o valor dos terrenos.
absolutamente como é especulativo o valor da construção. Não é? E nesse sentido, o preço mais baixo, mas preço mais baixo não é por este instrumento legal que se garante que haja preços de construção acessíveis, nem de perto nem de longe. O que garante é que um quadro de situações que é extremamente favorável à especulação a partir dos terrenos mais baratos. Ora bem, porquê é que toda a gente se assustou? Não é? Não, porquê é que toda a gente se assustou quando viu isto? Não é? E porquê é que é chamada a discussão? Agora, eu já acho que já ouvi dizer que o Partido Socialista vai deixar passar, não sei o quê, não é? Porquê? Porque põe uma esperança no limite do bom senso dos municípios, cada um dos municípios, para que... Eu ia focar isso porque... são vagos. Manuel, eu ia também focar isso. Não se esqueça do que vai a dizer, porque creio que é interessante. Tem feito uma brilhante intervenção. Vê-se que fez o trabalho de casa, tem aqui números e informação que aproveita muito ao nosso debate sobre esta matéria. Mas ia a dizer que este diploma tem pelo menos o mérito de conferir aos municípios um instrumento de poderem fazer a gestão dos seus territórios a favor depois de outras coisas que, pelo menos no entendimento de Manuel Pisco, serão de valor, como por exemplo promover a habitação cooperativa, a construção de bairros sociais, de bairros públicos, aceder a terrenos com preços mais económicos. Acha que são os municípios que vão comprar estes terrenos? Não são os particulares, vão comprá-los a preço mais baixo. Podem promover a construção cooperativa, por exemplo? Mas não está neste instrumento legal, neste decreto de lei, não está nada que aponte nesse sentido. Absolutamente nada. O que está é baixar, portanto, neste caso da construção, é a matéria-prima, a primeira matéria-prima é o terreno, não é? É aí que se vai fazer as casas, não é? E depois há as outras matérias-primas. É espantoso, nestas carências. Nós estamos agora até a assistir àqueles incêndios bíblicos que estão a ocorrer na Califórnia, não é? Parte daquelas são condições atmosféricas que os negacionistas que estão no poder nos Estados Unidos e sobretudo nos Estados Unidos continuam a insistir que não existem, mas estão a causar estas situações. Mas porquê? Grande parte daquela devastação é porque há uma grande percentagem daquela habitação que é feita em madeira. Nos Estados Unidos há muita construção em madeira. Portanto, aquilo é uma devastação nos incêndios tremenda, não é? Nós estamos num imobilismo, em termos de materiais aplicados na construção, um imobilismo que apenas é para defender um lobby do setor da construção, do cimento. Não há maravilhas de materiais, há maneiras de se construir muito mais baratas, muito mais rápidas, mas ninguém pega nisso. Isto é um nicho de mercado, está completamente está aprisionado pelo setor do cimento, tem que tudo ser construído em cimento. Eu não digo que construam arranha-céus, ainda que na China os façam de bambu, mas há infraestruturas em bambu e pontes e etc. Mas não digo que se construam arranha-céus que não sejam em cimento, em betão e tal. Agora, a habitação comum, não é, das famílias, nós só sabemos fazer isto em tijolo e cimento, Manuel, temos que dar a palavra também a Ivan Gonçalves e Nuno Matias, até porque temos ainda outros temas. Eu passava por Ivan Gonçalves, antes de irmos depois para terminar este tema com o Nuno Matias, por razões óbvias. Ivan Gonçalves, quer acrescentar alguma coisa depois do que aqui disse Manuel Pisco? Tem um microfone desligado, Ivan. Ivan, eu deixava esta alerta, vejam lá no Partido Socialista como é que analisam isto, porque eu sonhei, eu ouvi dizer que havia uma tendência para deixar passar esta lei. Vejam lá bem o que é as consequências desta coisa. Bom, eu tenho a certeza que o tema vai ser bem ponderado e está a ser bem ponderado. Aquilo que eu acho é que nós não podemos fazer uma discussão apressada sobre este tema. Eu não concordo com tudo aquilo que o Manuel Pisco referiu, mas acho que há riscos que ele sinalizou e que são evidentes. Agora, como em tudo, na definição das políticas públicas, é preciso avaliar neste momento qual é que é o interesse mais premente. E, portanto, diria que é essa discussão que é preciso ser feita, não é só no seio do Partido Socialista, nem com os dirigentes do Partido Socialista, é mesmo uma discussão que tem que ser feita na sociedade, que é qual é que é o caminho que nós queremos seguir. E é uma discussão que deve ser feita com verdade, não é como disse há pouco, como aquela que fizemos há 2 anos, a propósito de mais habitação, em que estávamos a discutir coisas que de facto não estavam na lei e que se criou um alarmismo que não interessou a ninguém, como se viu, só serviu como que marcasse espaço neste tempo. Nuno Matias, depois do muito que aqui foi dito, após a sua primeira intervenção, creio que quererá com certeza responder a algumas das coisas, ou pelo menos retirar alguma conclusão, uma síntese daquilo que disse inicialmente.
Sobretudo, reafirmar que os argumentos que aqui foram aduzidos não retiram a premência da necessidade de termos mais oferta, e que neste caso temos aqui uma solução que, ao envolver os municípios, tem aqui o tal filtro de utilidade, mas também o filtro de defesa do interesse municipal e do desenvolvimento dos territórios, que me parece que é vital nesta fase, ainda por cima porque necessariamente este reforço de oferta não pode ser feito apenas por indução pública, tem que ser feito necessariamente também com o interesse de quem quer promover a criação de esta bolsa de oferta robustecida. E necessariamente, a partir do momento que as autarquias têm um papel central neste processo, acho que este é o primeiro passo fundamental para garantir que não há aqui esta tentativa especulativa, como aqui em dado momento parece ter sido atribuído. Claro que tem que haver aqui alguns mecanismos mais racionais e mais acompanhados e regulados, e parece-me que nesta fase esta é uma iniciativa positiva. Não estou a dizer que é perfeita, mas estamos cá certamente para a sua avaliação, aprofundamento, para além daquilo que será a apreciação parlamentar, que, como já aqui foi dito, é um mecanismo perfeitamente normal e por um lado até pode acrescentar aqui alguma capacidade de escrutínio e consciência para que se possa ainda melhorar uma iniciativa que é de si positiva, porque vai certamente induzir no reforço da oferta. Este é um tema que com certeza teremos a oportunidade de voltar a apreciar aqui. Passaríamos agora para o segundo assunto do programa de hoje, a atribuição de vagas para os médicos de família nas unidades locais de saúde. Houve polémica no que diz respeito à unidade local de saúde de Almada e Seixal. Foi atribuída apenas uma vaga e houve muitas críticas. O autarca do Seixal, por exemplo, também autarcas de Almada. Quando digo autarca do Seixal, estou a pensar no presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, mas também autarcas de Almada, e os deputados do Partido Socialista também vieram procurar saber qual o critério do Ministério da Saúde para esta atribuição de vagas, e exigem, os deputados eleitos por Setúbal, que a ministra Ana Paula Martins explique esse critério. Eu desta vez tenho curiosidade em que o Ivan Gonçalves fundamenta aqui esta posição socialista, mas o Ivan Gonçalves ia guardá-lo para ser quem inicia o terceiro tema, que são as autárquicas, porque o PS já avançou 3 nomes, e por isso agora começava por Manuel Pisco. Manuel Pisco, acompanha esta preocupação relativamente à colocação de médicos de família, atribuir-se apenas uma vaga ao LS de Almada e Seixal. Para si parece-lhe descabido, ou consegue entender que isto possa ser assim? Olha, não faço a mínima ideia se é descabido ou não é descabido, porque não conheço nenhum critério do Governo para a recomposição da rede de periferia dos hospitais centrais, os antigos hospitais centrais, dos centros de saúde. Essa lógica, isto é, em termos de metodologia de apreciação e de preparação de decisões, isto é um bocado como a questão da habitação. Quer dizer, o que nós precisamos é de uma estratégia de fundo, não é de uma tentativa e erro, não é de uma medida agora, vamos ver o que é que isto dá, ver se está sendo resolvido. Não é isso. O sistema de saúde tem, já toda a gente entendeu, mesmo que não seja nenhum administrador hospitalar, nenhum especialista, que enquanto não se resolver o problema das consultas e do atendimento não urgente nas redes de centros de saúde, chamem-lhe lá o que quiserem, chamem-lhe o ADS disto, daquilo, daquilo outro, andam sempre a perguntar os nomes, que é para ninguém perceber já como é que a estatura está, acho eu. Tem que haver atendimento aos doentes no primeiro nível, na periferia dos hospitais. Não pode ser o último recurso, que é a urgência do hospital, está a ser o único recurso que os doentes têm para aceder. Agora, eu não vou queixar agora, é óbvio, quer dizer, como é que só há uma vaga em Seixal e Almada, não percebo. Eu não tenho o critério, não sei quantos médicos já estão, não sei quais estão em falta. Agora tenho noção, toda a gente tem noção, é que médicos de família não há para muitas centenas de milhares de pessoas, não há, e que não se pode contar com os centros de saúde, não é, para uma pessoa
pessoa que de repente está com uma doença, está com uma gripe, está com uma constipação, está com uma aflição, ninguém pensa em ir ao centro de saúde porque não tem médico. É tudo a correr para o hospital. E enquanto isto não for resolvido, é óbvio que a gente não tem um sistema de saúde minimamente equilibrado. Isso custa aqui algum dinheiro em contratação de médicos para este centro de saúde, sem dúvida. Enquanto não o fizerem, também não é com a melhoria das tabelas salariais dos médicos e dos enfermeiros que já estão nos hospitais, mas com a maioria esmagadora